O nosso quarto tipo de conteúdo H5P vai ser o jogo da memória. Aquele jogo antigo que a gente brincava, que eu e você brincávamos quando éramos criança, que a gente tinha que virar as cartas e encontrar o par dessa carta. A gente pode emular esse jogo aqui no Moodle por meio de um H5P. Olha só que interessante. Então vamos selecionar o nosso banco de conteúdo e vamos adicionar aqui embaixo Memory Game. Olha só, Memory Game, vou adicionar. Nesse caso aqui, eu criei algumas figuras para a gente adicionar no nosso jogo da memória, que são as figuras das principais atividades do Moodle. Então eu vou dar o título de Atividades do Moodle. Vamos adicionar. O que eu preciso fazer aqui no jogo da memória? Duas coisas. Adicionar uma imagem e adicionar um texto alternativo para essa imagem. Os dois campos são obrigatórios. Os demais eu não preciso preencher aqui nesse momento. Então vamos fazer isso. Nossa primeira imagem vai ser a pesquisa. Eu vou colocar aqui pesquisa, que é o título da imagem, o texto alternativo para essa imagem. Vou selecionar a segunda carta e vou adicionar H5P, que é a nossa segunda imagem. Vou colocar aqui H5P. Terceira carta, adicionar lição. Então vamos colocar o texto alternativo, lição. A quarta carta, vamos adicionar mais uma, vai ser a wiki. Texto wiki. Vamos adicionar agora a quinta carta, selecionar a opção questionário e vamos colocar aqui questionário. Vamos colocar só mais uma para o nosso vídeo não ficar muito grande. Adicionar mais uma imagem, tarefa. Vou colocar aqui tarefa. Você poderia colocar quantas imagens você quiser. Nesse caso aqui, como a gente está testando, vou deixar só essas 6 imagens mesmo. Aqui embaixo, se você quisesse adicionar uma faixa de áudio, quando a carta é virada, você colocaria esse arquivo de áudio aqui. Se você quisesse usar uma imagem par que fosse diferente da própria imagem, porque nesse caso aqui ele vai duplicar a imagem para você encontrar um par. Mas se o par dessa imagem fosse uma outra imagem, você colocaria nessa opção aqui de baixo. No nosso caso aqui não faz sentido, porque eu quero que ele duplique a imagem para a gente encontrar o par dessa imagem. Então vamos descer. A gente não precisa aqui preencher mais nenhuma dessas configurações. Do jeito que está aqui, o nosso jogo da memória já vai funcionar. Vou clicar no botão salvar e olha só o que ele mostra para a gente. Um console aqui com as cartas viradas e se eu clicar em cada carta, ele vai mostrar o conteúdo da carta para a gente. E a gente pode vir aqui e clicar nas outras até encontrar o par dessa carta. Então vamos ver. Olha só, encontrei o par dessa atividade aqui, que é a tarefa. Então a gente continua jogando. O interessante aqui, na verdade, não é nem a nota dessa atividade. Ela não precisa ser uma atividade avaliativa. Mas você pode fazer uma gincana com seus estudantes para ver quem consegue resolver o seu jogo da memória mais rápido, porque ele lista aqui o tempo gasto. Então você consegue fazer esse tipo de jogo com os estudantes da sua turma. Então fica bem bacana. Do jeito que está aqui, a nossa atividade ainda não está lá no corpo da sala. A gente precisa adicionar um módulo H5P lá no corpo da sala para ela aparecer para os estudantes. Porque vamos lembrar, do jeito que está, essa atividade está no banco de conteúdos, ainda não está lá na sala. Então vamos fazer isso rapidamente. Volto aqui para o curso, ativo o modo de edição. Lá no final eu vou colocar mais um módulo H5P. Então vou selecionar aqui a atividade H5P e vou colocar aqui jogo da memória, atividades no Moodle. No campo arquivo do pacote, eu vou selecionar lá o nosso jogo da memória, as atividades no Moodle. Seleciono o arquivo. Nota, eu vou tirar essa pontuação porque eu não quero que essa atividade seja pontuada, eu não quero que ela tenha nota. Então eu vou tirar aqui, vou colocar nenhum e vou salvar e voltar ao curso. Vou tirar o modo de edição e vamos ver como é que essa atividade vai ficar para os estudantes. Da mesma forma que a gente viu lá no banco de conteúdo, só que um pouco maior aqui para os estudantes. Da mesma forma, basta ele clicar nas cartas que já vai virar. E o objetivo é encontrar o par de todas as cartas.
Beleza, pessoal? Mais um conteúdo H5P que a gente acabou de aprender. Muito obrigado por acompanhar, fico por aqui, até mais.